a Polícia Federal está mirando o Carlos Bolsonaro nessa operação de fato, porque tem a suspeita de que o Carlos Bolsonaro, por meio de seus assessores, recebia informações da BIM paralela. Acho que isso é a informação mais importante que a gente tem, e junta a Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro, como beneficiário desse esquema de espionagem ilegal da BIM paralela, porque você tem Flávio Bolsonaro, você tem o Jair Renan e agora o Carlos Bolsonaro como beneficiário desse esquema ilegal que está sendo investigado pela PF. Na semana passada a PF trouxe que o Flávio, ele de fato teria usado as informações da BIM paralela para fazer a defesa dele no caso das rachadinhas. O Jair Renan também teria tido acesso, teria se beneficiado das informações da BIM paralela em investigações das quais ele era alvo da PF, e agora o Carlos Bolsonaro como beneficiário dessas informações. Então, eu diria para você que a semana começa muito ruim. A Polícia Federal considera ter elementos suficientes para indiciar o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, por espionagem ilegal, no caso conhecido como a BIM paralela. Carlos é suspeito de participar de um esquema de arapongagem contra adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro. Em janeiro, vale a lembrança, o vereador chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão. Para os investigadores, o caso da BIM paralela está diretamente conectado com as investigações sobre outra estrutura informal para disseminar fake news contra rivais do ex-presidente, o chamado Gabinete do Ódio. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de julho de 2024. São 9 horas e 30 minutos. Qual dos filhos da filiocracia bolsonarista vai em cana primeiro? Bom, o fato é que todos eles estão enrolados de uma maneira ou de outra, mas alguns muito mais do que os outros. Pode parecer até estranho, mas Eduardo Bolsonaro, filho 3, que é o mais odioso pelo nível de infâmias, de informações falsas, de deboche, de arrogância, ele é realmente o que mais desperta ojeriza na sociedade. Porém, ele é o que tem menos problemas com a lei. Até agora que se saiba, o Eduardo Bolsonaro, filho 03, o problema dele se resume a ele ter espalhado fake news durante a tragédia no Rio Grande do Sul. Mais do que isso, de concreto contra ele não há. Em contrapartida, os filhos 1, 2 e 4 estão enrolados até o pescoço. Já no primeiro mês desse ano, começou a brincadeira com o Carlos Bolsonaro. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava a espionagem ilegal pela ABIN e teve inclusive 6 celulares e 2 notebooks apreendidos, e há suspeita de que a Polícia Federal pode ter encontrado nesse equipamento dados comprometedores contra ele. Como você viu, a Polícia Federal diz que tem esses indícios. Já o clã Bolsonaro como um todo, a filiocracia, tem casos que envolvem o próprio Jair Bolsonaro, Flávio e Carlos, por exemplo, no caso das rachadinhas. O Bolsonaro não tem no que ele não esteja metido. Vamos deixar o Bolsonaro fora dessa história. Vamos falar dos filhos, porque a grande pergunta é: qual dos 4 filhos de Jair Bolsonaro vai primeiro para a cadeia, né? O Flávio Bolsonaro, ele tem problemas com a rachadinha e com uma mansão que ele comprou sem ter dinheiro para comprar. O Carlos Bolsonaro tem problema com rachadinha e tem problema com a BIM paralela. O Jair Renan, ele é réu por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Que filhos, hein? Que família é essa? É a família. Com o avanço, a PF mirou o Gabinete do Ódio em nova operação sobre a BIM de Bolsonaro hoje, e
cumpre 5 mandados de prisão preventiva por conta da Operação Última Milha, que é o caso da ABIN paralela. O filho do Bolsonaro que criou a ideia, que pensou na ideia, que lançou a ideia junto ao general Heleno da ABIN paralela, que seria um esquema para espionar os adversários políticos de Bolsonaro. Já o Flávio Bolsonaro, como você sabe, ele quitou a mansão dele de 6 milhões e tantos de dólares, de reais, na verdade. Ele quitou de uma vez só 3, 4 milhões que faltavam, e quitou essa mansão, não se sabe com que dinheiro, porque os proventos dele na Câmara dos Deputados não são suficientes. Ele ganha em torno de 30 mil reais por mês para comprar uma mansão desse preço, ele não tem patrimônio para isso, né? Ele diz que ganhou dinheiro com a advocacia e como empresário. A advocacia, não existe nenhum processo registrado em nome dele na OAB, e no caso de ser empresário, ele tinha uma loja de chocolate num shopping com um sócio que evidentemente não lhe rendia dinheiro para comprar uma mansão de 7 milhões de reais, 6, 7 milhões de reais. Se fosse assim, todos nós estávamos vendendo tudo que temos para comprar uma franquia da Copenhagen, né? Então não adianta, a gente não dá para acreditar nessa história. Já o Jair Renan é réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia e tornou Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. De acordo com as investigações, ele teria forjado resultados financeiros de sua empresa Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia para obter empréstimo no Banco Santander. Mas ele também é suspeito de tráfico de influência. Ele é investigado por pela inauguração de sua empresa, filmada por produtora que ele levou para prestar serviços para o governo. Ele levava empresários para falar com o pai, que acabaram fazendo negócios com ele quando Bolsonaro era presidente. E aí, qual desses 4 vai ser preso primeiro? Essa é a pergunta que o portal Metrópolis fez aos seus leitores, e a grande maioria vota, claro, no Jair Bolsonaro. O Flávio tem uma votação pequena e o Carlos tem uma votação em segundo lugar. E você tem 1/4 dos leitores aí que acha que nenhum deles vai ser preso. E, na verdade, o pior é que entre esses que acham que nenhum deles vai ser preso, tem gente de esquerda e de direita, e se bobear, a maioria de esquerda. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.